nos falaram aqui, pediram para falar, é o novo projeto da Estrada de Ferro 118, que é a nova Estrada de Ferro Rio Vitória. E eu até tenho a apresentação aqui para fazer de maneira muito rápida. Se vocês quiserem, a gente pode fazer isso rapidinho e depois a gente abre para perguntas. Será que eu posso passar daqui, não? Tá ótimo, já me viram aqui. Faz o seguinte, toca você daí. Eu vou ficar sentado aqui. Pronto, deixa comigo, vamos lá. Olha só, bom, primeiro o seguinte, não vou passar por isso aqui, queria falar sobre isso aqui. O governo federal fez um estudo, né, houve uma legislação em 2008 e ele fez um estudo que é o Plano Integrado de Logística de Ferrovia, que elencou 12 ferrovias prioritárias novas para o Brasil, que são essas que estão aí. Dessas 12, duas nos interessam diretamente. Primeiro, nós tínhamos ficado fora desse processo. Nós não estávamos sendo contemplados com a Estrada de Ferro 118, que é o item 6 aqui dessa apresentação. Depois conseguimos incluir. Então tem duas que nos interessam. Uma é a Rio Vitória e a outra é a chamada Transcontinental, que é essa que vai aqui de Campos dos Goytacazes, ali de Campos dos Goytacazes até a fronteira com o Peru, e poderia estar ligado a uma ferrovia peruana para chegar até o Atlântico. Na verdade, é uma ligação de Campos com Minas Gerais, com o centro-oeste brasileiro, e que para nós seria extraordinária ter essa ferrovia pronta, porque nós atrairíamos para os nossos portos um contingente enorme de cargas do centro-oeste brasileiro, principalmente cargas de grãos, para os portos do Rio de Janeiro e para o Espírito Santo, além do escoamento do minério de ferro de Minas Gerais para o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Mas dentro dessas possibilidades, até porque é uma ferrovia que basicamente trata apenas de dois estados, que é a Rio Vitória, nós focalizamos o nosso interesse e a nossa atenção na Rio Vitória. De todas essas ferrovias foi feito um pré-projeto pela NTT, nenhuma outra ferrovia teve um avanço de projeto. A única que avançou foi a nossa, foi a Rio Vitória. Por que ela avançou? Ela avançou porque o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, nós fizemos um convênio, aqui dá mais ou menos mostrar para vocês o detalhe da ligação Rio-Vitória. Esse ramal em Campos mudou, essa era a proposta da NTT, nós mudamos esse traçado, vamos explicar por que mudamos, mas é mais ou menos, esse é o detalhamento dessas duas ferrovias, e aí tem lá, enfim, demanda, milhões de coisas, e a gente primeiro mostrou o seguinte: o traçado que a NTT propôs para essa ferrovia era ruim na nossa avaliação. Ela passava longe dos portos, ele tinha uma desconexão enorme com a interligação, obrigava a construção de ramais, ela apresentava um orçamento incompatível, não tinha sondagem, inexistência de estudos geotécnicos, era uma coisa que não fazia muito sentido. Então, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, em 2013, assinaram um convênio para construir esse projeto, desenvolver e elaborar esse projeto, a custo dos dois estados, com o financiamento dos dois portos mais beneficiados por esse empreendimento. Um é o Porto Açu, no Rio de Janeiro, e outro é o Porto Central, o novo futuro Porto Central no Espírito Santo. Então nós pegamos recursos privados e fizemos o detalhamento desse projeto, e aí eles, enfim, tem algumas coisas interessantes. Eles não utilizavam os trechos que a gente achava que deviam ser utilizados da antiga F-103, antiga Rio Vitória. Nós temos trechos bons que podiam ser utilizados, claro que precisam de ser investimento, mas que não estavam contemplados no trajeto, e obviamente que nós tínhamos trechos que não tem mais sentido nenhum passar uma ferrovia dentro de Rio Bonito ou dentro de Macaé, tá certo? Então nós tivemos que fazer essas alterações. E aí fizemos essas premissas, na verdade, maximização dos trechos ferroviários existentes no Rio de Janeiro. A outra premissa, aproveitamento de segmentos do traçado de referência da NTT, que foi o estudo que ele fez, a incorporação de um projeto básico da Vale. A Vale tinha um projeto feito de Vitória até um trecho sul do Espírito Santo, uma ferrovia que ela iria construir, um projeto executivo pronto, que não havia sido incorporado no estudo da NTT. Nós incorporamos a pleno o estudo da Vale, e o trecho ali de chegada no Espírito Santo tem um projeto executivo pronto, de excelente qualidade. A mitigação das interferências ambientais, evidentemente, os desvios principais
saindo fora dos eixos urbanos. Nós tivemos um problema no traçado da NTT, que ele passava pelo centro de Campos. Nós tivemos uma disputa, a Prefeitura de Campos não autorizou o traçado previsto, nós tivemos que fazer, e com razão, não podia ter autorizado uma ferrovia de carga de altíssima capacidade passando em área urbana, não faz sentido, então nós tiramos isso de dentro do campo e aproximamos a ferrovia do Comperj, da Reduc e dos principais distritos industriais dos dois estados, tá certo? E obviamente que a gente tem a possibilidade de uso complementar para passageiros. Se você colocar mais 1,5% de custo nesse projeto, você dota essa ferrovia também de ligação de passageiros. A gente acha que não faz nenhum sentido não fazer esse investimento adicional. Aí fizemos um estudo muito maior, etc. e tal, avaliamos, vou andar rápido nesse negócio aqui, capacidade, enfim, 500 milhões de coisas. E aí, basicamente, as características gerais diferenciadas são o seguinte: garantia de disponibilidade da capacidade, soluções de engenharia sofisticadas, minimização de riscos geológicos, enfim. Fizemos um estudo muito grande que eliminamos um ramal maluco para os dois portos, que não fazia nenhum sentido fazer uma ferrovia que passa longe do ponto gerador de demanda. E aí, só para mostrar para vocês, esse traçado era um antigo traçado da antiga Rio Vitória, o traçado da FCA, tá certo? Esse traçado aqui foi o traçado que a NTT, o roxo, o traçado que a NTT desenvolveu. E o traçado da Vale, esse vermelhinho que entrou ali em cima, ali no Espírito Santo, que é o traçado que a Vale havia feito. E aí depois esse traçado verde, com essa volta em Campos para aproximar do Açu, foi o traçado definido que está em discussão agora, que ainda vai sofrer alguns ajustes, tá certo? E aí, para comparar, a gente tinha no governo federal um projeto, aí você tem as distâncias em quilômetros, tá certo? Você tem, e você teria aí uma diferença em quilômetros de 42 quilômetros a menos no nosso projeto, uma ferrovia de 577 quilômetros contra uma de 619, e atendendo corretamente os portos, enfim, que são os geradores de carga para essas ferrovias, tá certo? E aí você tem a quantidade de túneis, viadutos, pontes, enfim, aí é uma obra de grande complexidade, e eu vou deixar esse material para vocês se divertirem com eles aqui na nossa associação. Aí tem a questão de custos estimados. O projeto da NTT era um projeto totalmente realístico em termos de custo, sem nenhuma base, enfim, os caminhões chegavam voando para pegar brita, enfim, aquelas coisas que às vezes acontecem, tá certo? E a situação atual do projeto, nós temos projetos conceituais detalhados, entregues à NTT, várias reuniões com esses organismos para discutir esses projetos e os próximos passos. Nós já solicitamos o agendamento da agência pública pelo Ministério dos Transportes. Nós estamos fazendo as adequações dos estudos e projetos que a NTT nos solicitou. Terminada essa fase, nós queremos levar para aprovação de orçamento e projetos junto ao TCU para fazer os licenciamentos ambientais, enquanto a gente aguarda a definição do modelo econômico-financeiro de financiamento. Hoje, nenhum projeto ferroviário tem um desenvolvimento de modelagem de concessão, ou seja lá de que for, para implementação, nenhum modelo econômico assegurado. O governo federal tinha um modelo, ele decidiu mudar, ele não sabe qual modelo ainda ele vai adotar, isso está em estudo. Então, qual foi a nossa estratégia do Espírito Santo? Não vamos esperar que o governo federal conclua e defina o modelo econômico que ele vai usar. Vamos nós avançar nesse meio tempo na parte de engenharia, de licenciamento, de projeto, de audiência pública, de TCU. Esse ano não vai sair nada, nenhuma concessão dessa vai ser licitada esse ano, não há modelagem nem ambiente econômico para isso, mas no ano que vem, ou a partir do momento que você tenha essa modelagem concluída, e a gente acha que no ano que vem a gente já começa a ter condições para isso, o nosso projeto está pronto aqui, ó, bota na licitação, o nosso é o 001, e o 001 tem a vantagem de pegar os melhores investidores, os melhores interessados, porque nós, no mínimo, estamos com 2 anos e meio a 3 anos na frente de que qualquer um dos nossos outros 11 concorrentes, porque ninguém está na fase que nós estamos. Então nós vamos ter um projeto pronto, aprovado no TCU, licenciado ambientalmente, com o edital de licitação pronto, aguardando a modelagem. Quando a modelagem econômica estiver fechada, as garantias financeiras estiverem colocadas, você leva isso à licitação. Então, de uma maneira geral, era isso que eu queria falar sobre a Estrada de Ferro Rio Vitória, e cumprir aqui a nossa
pauta de 6 itens, peço desculpas pela velocidade, mas para que a gente possa ter tempo de conversar, tem uma primeira pergunta aqui, uma segunda, uma terceira, uma quarta, mas vamos começar pela primeira.